O que você está prestes a ouvir não é apenas a crônica de uma quebra bancária. É o relato de como as engrenagens do poder no Brasil foram expostas sob uma luz crua e implacável. O colapso do Banco Master não é apenas uma crise financeira isolada. É um espelho sombrio que a imprensa internacional, de Londres a Nova York, neste momento, o mundo observa o Brasil com um misto de perplexidade e alerta. Veículos de peso como Bloomberg, Reuters, O País e Associated Press não estão narrando apenas uma fraude bancária comum. Eles enxergam algo muito mais profundo e perigoso: a captura sistemática das estruturas estatais por interesses privados. Para esses jornais, o caso do Banco Master não é um erro de percurso, mas um caso símbolo global de como o sistema financeiro pode se tornar um playground para elites que operam acima das regras. A pergunta que ecoa nas redações estrangeiras e que nós precisamos fazer aqui é: o que essa cobertura internacional está tentando nos dizer sobre a real saúde das nossas instituições? Para entender o presente, precisamos olhar para o castelo de cartas que foi erguido. O Banco Master, antes apresentado como um player agressivo, ágil e altamente rentável, atraiu milhares de investidores com a promessa de rendimentos que o mercado tradicional não conseguia cobrir. Mas, por trás da fachada de marketing sedutor, as investigações apontam para um crescimento baseado em alicerces de fumaça, créditos fraudulentos. A estratégia era audaciosa. O banco é acusado de criar ativos inexistentes, verdadeiros fantasmas contábeis, e vender essas carteiras falsas para bancos públicos. O maior exemplo dessa manobra teria sido o envolvimento com o BRB, o Banco de Brasília. Bilhões de reais circularam nessa engrenagem de farsa, alimentando uma sensação de solidez que, na verdade, era apenas o brilho de uma bolha prestes a estourar. Mas a questão central permanece: enquanto o castelo brilhava, quem estava realmente pagando a conta dessa estrutura artificial? A queda foi tão cinematográfica quanto a ascensão. Quando o Banco Central finalmente determinou a liquidação extrajudicial, o véu de segredo foi rasgado. A imagem que rodou o mundo e sintetizou o escândalo foi a de Daniel Vorcaro, o controlador do banco. Esse não foi apenas o fim de uma jornada pessoal, mas o início de um pesadelo para mais de 1,6 milhão de pessoas. O rombo exposto é abismal. Estimativas indicam que até 12 bilhões de reais em fundos simplesmente desapareceram. Dinheiro de trabalhadores, de investidores individuais e de contas públicas. Para onde foi esse montante colossal? Como bilhões de reais evaporam de um sistema que deveria ser rigorosamente fiscalizado? A resposta pode estar na complexa teia de influência que o banco teceu ao longo dos anos. A imprensa estrangeira, com uma contundência que por vezes falta no debate interno, não hesita em apontar para as conexões que o Banco Master mantinha com os pilares do executivo e do judiciário. Em uma cena que parece saída de um roteiro de suspense financeiro, ele tentou embarcar em um jato privado com destino a Dubai, mas foi detido pelas autoridades. Governadores e ministros de Estado aparecem nos relatos internacionais, muitas vezes vinculados a decisões que facilitaram investimentos vultosos de fundos de pensão estaduais, menos como o caso emblemático dos servidores do Rio de Janeiro em ativos ligados ao banco. O que vemos aqui não é uma operação de mercado comum, mas uma rede de contatos que garantia ao banco acesso privilegiado e uma blindagem que parecia intransponível. Quando ministros do Supremo Tribunal Federal são mencionados em reportagens internacionais por decisões que impõem sigilo ou mudam o foro de investigações, o sinal de alerta atinge o nível máximo. A grande descoberta que emerge desse caos é um padrão alarmante de governança. O escândalo do Banco Master revela que o risco no Brasil muitas vezes é privatizado na hora do lucro e estatizado na hora do prejuízo. Não estamos falando apenas de um banco que faliu por má gestão. Estamos falando de um sistema onde o capital privado se entrelaça de forma umbilical com o poder público e judiciário. Eles criaram uma arquitetura de extração de riqueza
onde o produto real não era o crédito, mas o acesso ao Estado. Ao desmoronar esse castelo de cartas, não apenas destrói fortunas, mas corrói a confiança de milhões de brasileiros que acreditam na integridade do sistema financeiro. A imprensa internacional está gritando um alerta que não podemos ignorar. O que aconteceu com o Master não é uma crise isolada, é o sintoma de uma captura institucional que ameaça a própria democracia econômica do país. O impacto de tudo isso na sua vida é muito mais real do que os números nos balanços sugerem. Cada real desviado de um fundo de pensão ou de um banco público é dinheiro que deixa de financiar saúde, educação e segurança. O custo da socialização dos prejuízos recai sobre os seus ombros, sobre o contribuinte, que sempre acaba pagando a conta dos excessos de uma elite protegida. Por isso, a informação é sua primeira linha de defesa. Não aceite explicações superficiais. O que vimos aqui foi o uso do aparato estatal para sustentar uma farsa privada. Compartilhe este conhecimento, debata esses fatos e exija transparência total das instituições que deveriam nos proteger. Não deixe que os bastidores do poder obscureçam a verdade. A sua vigilância constante é a única arma eficaz contra a captura de Estado.